Olá, pessoal. Quinta-feira, podcast Pode Falar com a Ela e Naim. Hoje mais que especial. Hoje a gente vai bater um papo sobre, infelizmente, a grande doença do século, a depressão, principalmente depois da pandemia. E eu vou bater um papo, ela que é psicóloga, é minha irmã de coração, né? Tem que falar isso também. Cuida de mim nas horas vagas, não como psicóloga, e sim como irmã. E é uma excelente profissional, é por isso que a gente vai bater um papo com ela. Nádia Paz, tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, sempre um prazer estar conversando com você, trazendo alguns assuntos a respeito da psicologia que às vezes pessoas têm dúvidas, as pessoas às vezes confundem, às vezes simplificam demais e às vezes coisificam demais. Isso é um problema para gente. Queria começar, é uma das coisas que eu mais falo, já falei isso algumas vezes na Câmara, até como vereador, já falei como pai, já falei como filho. Primeiro, hoje em dia, eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Uhum, Então, essa é a minha opinião pessoal. uhum. E psicólogo também faz terapia, não faz? Óbvio, óbvio. Desmistifica isso. Não, o psicólogo vai, faz terapia, vai a psiquiatra. Eu tenho a minha psiquiatra, eu brinco até que a minha psiquiatra é de estimação, eu tenho a minha psicóloga. Se a gente é pessoa, a gente tem emoções. E não é porque a gente é psicólogo que a gente vai saber lidar exatamente certinho, como uma bula, uma receita, com as emoções que a gente sente. Então a gente precisa de orientação também. É, eu não sou psicólogo, mas acabo ouvindo muita gente. Uhum, Muitos problemas, uhum, as pessoas dividem muito isso. Acho que é meu mesmo, acho que eu uhum. acabo puxando isso pra mim, muitas vezes sem querer. E imagina uma psicóloga, você ouve problema diverso de tudo quanto é tipo. Aí você Várias termina horas uma por hora, dia. não, termina uma hora, aí você desliga uma chavinha, aí entra uma outra historinha, uma hora depois outra historinha. Então vocês têm que ter psicólogo mesmo, mas mesmo. E a minha psicóloga, ela fala também que ela faz Sim, tratamento e que sem a psicóloga dela, ela também ficaria zuretinha da claro, vida. claro, todos nós precisamos. Eu tive um paciente uma vez, inclusive ele é um lindo caso de sucesso que eu tenho. é, Ele falava que se tivesse bolsa terapia, muitas coisas se resolveriam. Que ao invés de pensar outros tipos de bolsa, pensar na bolsa terapia, que ajudaria quem precisa e quem não tem condições, É verdade. e muitos problemas estariam talvez resolvidos a partir daí. Na época eu até dei risada dele ter falado isso, mas é verdade. Nesta época, inclusive, ele estava numa situação complicada e hoje eu tenho orgulho de dizer que ele é um caso de sucesso meu, que ele chegou para mim com uma questão de ansiedade que gerava uma depressão absurda e um sonho que ele caiu na besteira de abrir a boca para mim que ele tinha um sonho, mas que ele se achava velho demais para realizar. Ele já tinha 20 e poucos anos na época, e ele se achava velho para se tornar médico. E semana passada ele pegou o Cremerge dele. Ah, que legal, que bacana. A pandemia piorou, vamos dizer assim, essa questão das pessoas ficarem mais depressivas, na sua opinião? Sim, todo confinamento, independente de como ele acontece, ele traz mudanças comportamentais e emocionais, alinhados ao medo, alinhados ao pavor, à incerteza, a tendência é piorar. Então, muitos ficaram confinados sem contato com parentes, a não ser por vídeos, né? E isso foi um complicador e ainda é. Nós já estamos sentindo a epidemia, ainda não a pandemia da saúde mental que a gente estava prevendo. A gente já está na epidemia, que é uma consequência da pandemia do Covid. Ou seja, agora começaram a Os surgir booms. os booms, vamos dizer assim. Uhum, da saúde mental, sim. Por isso tem tanta dificuldade de achar horários com profissionais, porque agora a coisa está vindo à tona. Infelizmente, essa questão infantil piorou mais ainda, né? Ou seja, eu acho que as crianças foram quem mais sofreram. Sim, eu, por exemplo, posso dar exemplo de crianças que nasceram um ano
antes ou durante a pandemia. As crianças não tinham contato com outras crianças. A questão da socialização para uma criança é importantíssima. Eu posso dar exemplos muito próximos. Crianças que, quando o lockdown estourou em março, tinha acabado de completar 1 ano. Então, está indo para a escola agora, com 4, E não com tem como 3. dizer que não há uma diferença. Existe uma total E diferença. tem que ser tratado de maneira um Sim, pouco e eu diferente tive, para zerar isso. Vai eu chegar um tive a determinado momento. oportunidade de conversar com algumas professoras, e era engraçado porque eu tenho exemplos de crianças e professores na família. E aí alguns adultos não entendiam o comportamento daquela criança. Eu falei assim, ei, a gente precisa lembrar que ele não tinha tanto contato com crianças. E aí até um pai comparar, né? Exato. Ah, não, mas no meu outro filho eu não tinha essa dificuldade. E isso é uma problemática, a comparação. Até porque eu posso dar o exemplo, eu tenho irmãs que são gêmeas, elas são univitelinas, criadas pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com a mesma irmã do lado. Completamente diferente. E completamente diferente. Então, por si só, o ser humano já é diferente. Se a gente pegar a nossa digital e carimbar, ela vai ser diferente, mesmo sendo gêmeos. Então, por que a personalidade tem que ser igual por serem irmãos? É. Uma das coisas que antigamente tinha um preconceito muito grande, acho que são 2 detalhes que eu até queria te falar, até para que você passasse para as pessoas. Primeiro, existia antigamente falar que ia para o psiquiatra ou que ia para o psicólogo era coisa de maluco. Graças a Infelizmente, Deus, ainda tem. ainda tem, mas isso diminuiu muito. Mas ainda tem bastante. Em alguns casos, até o que eu vou falar é até bom. Virou até moda. Mas que bom que é uma moda saudável. Mais ou menos. Então, mas isso aí, então é bom você explicar. Porque saiu de uma desmistificação absurda que existia, de que é coisa de maluco, só vai, etc e tal, que é um preconceito absurdo. E agora meio que virou moda. Ah, não, eu faço terapia, eu vou ao psicólogo, eu particularmente aconselho a todas as pessoas a fazerem, como eu já falei desde o início, faço há muito tempo e não consigo me ver hoje sem fazer. E uma outra coisa, puxando o gancho até para você responder, o primeiro passo é reconhecer que é preciso, né? É o primordial. Porque se você não reconhece que você precisa, é o primordial. Concorda? São esses 2 pontos? Sim. O que acontece? Quando eu digo que a gente tem que tomar cuidado no estar buscando, eu vou dar o meu exemplo. Até os meus 22 anos de idade, eu não sabia qual transtorno eu tinha. E isso não me impediu de estudar, de entrar em uma faculdade, nem nada disso. Durante a faculdade, um dos meus professores queridos, que foi professor da maioria da saúde mental de Campos, que é o Dr. Maurício, ele me identificou como TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso não me impediu, e aí, gente, eu tô falando Nádia. Outras pessoas têm outras características de TDAH. Isso não me impediu de ter 3 faculdades, 2 pós-graduações, algumas especializações e ter o currículo de trabalho que eu tenho hoje. Isso, Nádia. Dentro da minha maneira de viver, eu burlei o transtorno. Onde que está o perigo de todo mundo facilitar a ida? É querer abraçar o diagnóstico e de dizer que não vai poder viver por causa disso. Por causa daquilo. Entendi. E aí, esse é o perigo. Por quê? As pessoas, quando eu digo coisificaram o transtorno psíquico, é exatamente nesse aspecto. Não é porque eu tenho transtorno de ansiedade generalizada que eu não posso viver. Não é porque eu tenho TDAH que eu não posso me formar em alguma coisa. Lógico, cada ser humano vai ter uma característica, nem todo mundo tem a mesma característica. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de ler um livro, por exemplo. Eu não vou ler o livro com a mesma velocidade que alguém que não tem TDAH vai ler. Tanto que eu fui buscar o quê? Maneiras que eu conseguisse ler mais rápido. Burlando exatamente o diagnóstico. Exatamente. Quando eu digo burlar, gente, não é deixar de buscar a ajuda necessária. É dentro da ajuda o que eu posso fazer para sobressair ao diagnóstico. E também a gente não pode simplificar. Ai, hoje eu estou tão depressiva. Não é assim.
Hoje eu tô triste. E tudo bem eu estar triste. É. As pessoas entraram numa onda de uma positividade muitas vezes tóxicas. Por quê? Você não tá feliz o tempo inteiro. Ninguém pode estar feliz. Tá? Porque alguma coisa tá errado. Nádia, mas eu não posso estar feliz o tempo inteiro? Pode, mas você pode estar mascarando alguma coisa. A gente precisa entender que o ser humano, por natureza, tem 5 emoções básicas: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Por que eu não posso sentir raiva? Ah, porque é feio. Não. Feio é o que eu vou fazer com a raiva que eu tô sentindo. Por que eu não posso ficar triste? Eu tenho que estar o tempo inteiro. Não, eu posso estar triste, mas eu sei que essa tristeza vai passar. Porque Não, esse é o segredo de quem trata. Esse é o segredo de você... isso é o segredo da inteligência emocional. Exatamente. Da inteligência Saber emocional. que aquilo ali é passageiro, entender que aquilo é passageiro e procurar, é aquilo que eu te falei. A primeira ajuda tem que ser sua, ou seja, eu preciso Hélio, de ajuda. sei que eu preciso de ajuda. Então, é o primeiro passo. Por exemplo, você, até para ajudar algumas mães, Sim. você foi diagnosticado lá na frente. Uhum. Eu, por exemplo, eu diagnostiquei que tenho o TTAH, né? Na verdade, descobri cedo, não eu, né? Uhum. Mas uma pessoa muito ligada a mim e criança. Uhum. O que fazer? Buscar a rede de apoio corretamente. Seria, no caso, quando criança, o psiquiatra infantil. Porque o que acontece? Qual é a mística que as pessoas veem no psiquiatra? Vai dopar. Não vai dopar. Vai dar a quantidade necessária da medicação. Por exemplo, eu vou lá na frente para depois voltar. Todo mundo fala-se de depressão. Depressão, ela é multifatorial. Não necessariamente porque me aconteceu algo traumático, não necessariamente porque... E às vezes acontece, ela vem muito depois de um determinado... Exato. A depressão, ela pode ser por uma desregulação hormonal. Eu passei por uma cirurgia agora em janeiro, e essa cirurgia me ocasionou algumas coisas, e eu, Nádia, fiquei com o humor deprimido. E eu falei pra minha psicóloga, não tá normal, eu tô chorando todo dia, sem motivo. Eu olho pra cara do meu marido fala, o que você tá chorando? E sem motivo. E aí a minha médica pediu uma sequência de exames e eu tava com baixa de vitamina D, eu tava com baixa de vitamina B12. Serotonina também, eu acho. Mas aí no meu caso era questão de polivitaminas que estavam baixas. Ou seja, tudo influencia. E aí eu suplementei. Eu suplementei da maneira correta e equilibrou. Voltando lá atrás, qual é o ideal? O psiquiatra infantil. O próximo é o neuropsicólogo, para fazer as avaliações. Nádia, mas neuropsicólogo é importante? Muito. Vocês já tentaram montar um móvel sem manual? Você consegue montar um móvel sem manual? Tem gente que consegue, mas é muito difícil. Pois 99% consegue. Vai faltar parafuso, vai faltar pecinha. O psicodiagnóstico são os testes feitos, porque tem pessoas que botam isso de uma maneira muito simples, e não é. São meses trabalhando em cima daquele caso para investigar da maneira mais próxima do real, para que direcione o tratamento daquela criança. Se aquela criança tem só TDAH, se aquela criança tem TDAH com outra coisa... É que agora também as pessoas falam, muitas pessoas hoje com autismo, por exemplo. Sempre teve. Sempre teve. Só que antigamente... não tinha o diagnóstico, não eu vou pior. Essas crianças antigamente estavam nos manicômios, em camisas de força, porque ninguém sabia tratar. Existem imagens disso, por isso que eu tô falando. E é chocante. Mas eu acho também, além dessa questão também, porque o número hoje é muito grande, hoje é muito absurdo. Hoje você abre... Mas sempre foi. As pessoas não sabiam diagnosticar. Grande. Exatamente. O diagnóstico, por exemplo, até porque em um adulto... O autismo em si, existem vários... É peculiar demais. São vários... Por exemplo, você muitas tem um nível mulheres... mais alto, nível mais alto que eu quero dizer, não me entendam mal. Claro. Mas
com avanços Severo. mais severos, outros mais brandos, Sim. mas que no final todos eles precisam de tratamento, de Sim, de acompanhamento. identificação, de fazer valer os direitos dele. Nós estamos saindo do mês de conscientização do autismo, mas o que que é importante? Muitos autistas, eles têm como comorbidade o TDAH. Só que muitos adultos que são diagnosticados como TDAH, entre aspas, se não faz a avaliação neuropsicológica, de repente deixa de descobrir que também tem o autismo. Ou que tem o autismo e não tem o TDAH. Porque no adulto, o limiar é muito estreito. É muito desafiador. Por isso que não pode ser qualquer diagnóstico Então, de qualquer certo maneira. Quanto antes, Quanto antes, melhor. melhor. Quanto antes, melhor. Porque, por exemplo, o autismo, eu não sou uma expert nessa área, mas eu leio, eu procuro saber, ele é visto desde meses. Desde os meses, não precisa completar ano. Só que a mãe é leiga, o pai é leigo. Infelizmente, alguns profissionais A rede pública é leiga. não gostam de escutar pai e mãe. E isso também é desafiador, porque eu vou dar o meu exemplo. A minha mãe foi falar com um médico quando eu era muito pequenininha. Ela é agitada demais. Ela isso não é normal. Ele falou assim, quem não é normal é você e o pai. Dá danoninho para essa criança. Foi isso que o neurologista falou. Por quê? Naquela época não se sabia diagnosticar e eu era pequena demais. Eu era muito pequena. Então, talvez se descobrisse lá atrás, durante a escola, eu não teria perdido de ano 3 vezes. Mas mesmo perdendo de ano, eu consegui fazer 3 faculdades, as pós, e por aí vai. Então, por que eu sempre dou esse exemplo meu? Para dizer que diagnóstico não é sentença. Ele é o caminho para o tratamento. Mas ele não quer dizer que vai ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, você pode ter avanços. Quantas pessoas... Olha, eu vou lá falar o lado pessoal. Eu hoje faço parte da pastoral de uma igreja, a pastoral de Crisma. Nós temos um autista lá. Ele é não verbal, mas ele se comunica com o olhar dele, com a maneira que ele se comporta. E o pai dele falou, ele já tem 15, 16 anos, o pai dele falou, esse ano conseguimos uma vitória. Ele agora senta e consegue assistir as coisas. Que bom. Então, se o pai se agarrasse àquela ideia antiga de que o autismo não avançaria, como que ele ia ver o avanço do filho dele? O filho dele está estudando para ser crismado na igreja que ele frequenta. E ele é incluído, sim, ele participa das reuniões, das aulas, tudo bonitinho. Existe atividade diferenciada para ele? Existe. E tem que ser feito, Tem né? que ser, tem que ser. Eu acho que um dos principais preconceitos é as pessoas também não entenderem que elas são diferentes. Não quer dizer que elas são melhores ou É piores. diferente. É apenas diferente. E às vezes, para você ensinar, você ensina a cada um de um jeito para que essa pessoa entenda e compreenda de um jeito. Tem um cara que ele é... Bem, se ele não for o que ele passa na televisão, ele seria uma grande decepção. Mas um dos caras que virou uma referência muito grande com essa questão é o Marcos Bion, né? Que Sim. Ele é pai... É um pai atípico. É um pai totalmente atípico e ele fala, e tem uma fala dele muito bacana, quando ele fala, ele é pai de 3 ou 4 filhos, 3. Não, são 3, né? E ele fala que para os outros 2 filhos dele que não têm o autismo, que é o caso do... Ele tem um filho, o Romeu, né? Ele fala que para o Romeu, ele tem que entregar tudo dele. Como é que eu posso dizer? Ele tem que ser o melhor dele, porque para ele acompanhar o menino, ele tem que ser o melhor dele. E ele tentando mostrar isso é muito difícil e é digno de ser dito, né? Você também lembrar que tem outros 2 filhos. Isso não pode ser um peso para os outros 2. Isso tem que ser pelo contrário. Isso, o pai e a mãe têm que saber equiparar muito bem isso, porque às vezes você tem um filho autista
E, de fato, Ele ele sai. precisa mais de atenção do que os demais. A Bíblia diz isso de maneira muito clara. Eu lembro quando muitas vezes o papai virava para a mamãe e falava assim: Ah, mas tudo é Nelly, Nelson. Tudo é Nelly, Nelson. Tudo é Nelly. Eu falei assim: cada um no seu jeitinho. Ela eu tenho, muitas das vezes, que dar uma atenção especial. Não que eu não ame meu filho, mas ele sabe se virar. Daqui a pouco eu me entendo com ele. Então, essa divisão é muito difícil. Porque o pai e a mãe, ao mesmo tempo que sabe que tem que dar atenção, porque um precisa mais de atenção, ele não pode descobrir os outros dois. Porque senão você gera um problema psicológico nos outros dois enorme também, né? E aí eu vou Esse entrar equilíbrio é muito difícil. e eu vou entrar num assunto que poucas pessoas falam. Esse pai e essa mãe também precisam de cuidados. Mas ele fala que ele Mas trata e são muito. poucos que têm oportunidade, como o Mion. Ele Ah, não. precisa ter uma rede de apoio. E eu conheço pais de autistas que não têm rede de apoio. E que não é Não, mas rede eu de acho que apoio difícil é nem você família conhecer quem tem. e nem Difícil. profissional. A maioria E não estou não falando tem. só de família, estou falando de profissional. E eles precisam ser cuidados para eles terem a garantia de que vão estar inteiros para cuidarem É também. porque, na verdade, por mais tratamento que tenha, É desafiador. se não tiver em casa, É desafiador. pode ter o psicólogo, psiquiatra, pode ter o que for. Se não tiver Sim, carinho, atenção dentro de casa, sim. Todos nada vai precisam de funcionar. cuidado. Tanto a criança que tem o autismo, o adolescente, como quem cuida. O cuidador também precisa ser cuidado. E isso tem causado mais adoecimento ainda. E, infelizmente, é grande o número de pais e mães atípicos, principalmente mães, porque, infelizmente, isso é uma realidade. Muitos pais não conseguem dar conta de acompanhar esse tratamento e abandonam, sim, essas mães. E é grande o número de suicídio entre essas mães. Elas não dão conta, porque elas estão sozinhas. E a gente precisa ter um olhar diferenciado para quem cuida também. Quem cuida precisa ser cuidado. Vivendo e aprendendo a cada dia que passa. Pois Então, eu é. acho que o grande segredo é primeiro a pessoa saber que precisa de ajuda, Pedir. entender e pedir ajuda. Eu acho que o nosso país é muito fraco, eu acho, tanto do ponto de vista federal, estadual e municipal. Eu não digo de profissionais, não, eu digo de Suporte, né? suporte público. Uhum. Eu digo isso até do particular também. Sim. Eu acho que os planos de saúde investem muito pouco nessa área, Pagam menos pagam ainda. menos Pagam ainda. menos do que o SUS, tá? Olha só que absurdo, gente. Olha que absurdo de ouvir. A gente paga um plano de saúde um absurdo. A gente sabe hoje o quanto é caro um plano de saúde e é uma área que, infelizmente, é muito pouco investida por parte dessas empresas como um todo. E a nível federal, municipal, estadual é pior ainda, infelizmente. E eu acho que essa doença ela tem que ser começada, tratada. Eu não falo do autismo, De eu estou todas. falando Saúde mental da em saúde geral. mental em geral. Campos tem perdendo espaço, infelizmente. Grandes hospitais que tinham alguns trabalhos estão fechando suas portas. Só existe um hoje privado em Campos. Olha só, E eu trabalho nele. olha que absurdo. Só existe um hoje e é privado. Então eu acho que o poder público tem que começar a olhar mais para isso. Eu, dentro da minha bolha, né, que dentro do meu espaço como vereador, tem 6 projetos aprovados nessa área de psicologia, porque eu realmente vi que a pandemia ela agravou muito. Aí eu falo como pai, como vereador, muitas das vezes, porque eu ouço as pessoas, eu dou atenção às pessoas. Muitas pessoas, às vezes, elas querem ser ouvidas. Às vezes, você não vai nem resolver o problema, mas elas querem ser ouvidas. E essa questão psicológica é muito grande. É muito grande. Sim. As pessoas, muitas das vezes, elas querem ajuda, pedem ajuda, e muitas das vezes o município ele não consegue, não investe o que deveria investir. Então, que a Secretaria de Saúde, e aí não é uma crítica de maneira pejorativa, pelo Sim. contrário, até construtiva, cada vez mais invista nesses profissionais, seja a base de concurso, de contratação direta,
existe muito profissional parado, infelizmente existe. Ou seja, parado que eu digo, atende particular, mas ainda tem uma quantidade de horário que pode estar Disponibilizando. disponibilizando para essa questão pública, seja do plano de saúde, ou seja, do poder municipal, estadual e federal. Então, a gente torce para que isso aconteça, porque muitas das doenças lá da frente que se gastam fortunas poderiam ser evitadas. Muitos atendimentos na emergência também poderiam ser evitados, porque muitas pessoas com síndrome do pânico, elas dão entrada na emergência como se estivesse tendo um ataque cardíaco. E na verdade não E é. muito pai apavorado, sabe? O filho tá com Com ansiedade? qualquer coisa. Você já quer levar logo pro hospital, Pois porque é. a gente tem medo mesmo. Fato. O ser humano é medroso. E quando fala de filho, então, o pai e mãe perde meio que Fica a cego. sanidade. Fica cego. A sanidade, Verdade. muitas das vezes. É isso. Você falou de pedir ajuda. Eu queria enfatizar isso, que é muito importante, Hélio. Ah, nós viemos de uma geração de pais e mães muito fortes, que foram sempre referência pra gente e disseram que nós daríamos conta de tudo. A gente não dá conta. E por que eu digo que muitas vezes a positividade que é dita por aí é tóxica? Porque nós temos limite. E já é bíblico que diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é quando eu faço assim: Hélio, eu não dou conta de fazer isso, me ajuda. E Hélio vai e fala assim: olha, eu não tenho como ajudar, mas eu vou procurar. O pedir ajuda não é sinal de fraqueza. A maioria das pessoas ainda não pedem ajuda porque se acham fracas. Pedir ajuda é sinal de coragem, de dizer: eu não dou conta, eu preciso que alguém me ajude a entender isso. Então, se não levando pelo lado religioso, mas levando para o livro mais antigo, que é a Bíblia, tá lá. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por que eu sou forte? Porque eu tô tendo a coragem de dar a minha cara e dizer: olha, isso aí eu não dou conta, eu preciso. Onde eu posso pedir ajuda? Pedir ajuda nunca foi sinal de covardia. E muitas pessoas só adoecem mais, emocionalmente falando, Eu acho porque que vou além. Eu acho que não é só covardia, como é um orgulho, às vezes, ruim. mas o orgulho é trabalhado pelo que já ouviu. Nós somos o somatório de tudo que nós já vivemos, desde o útero das nossas mães. Nós somos o somatório. Então, muitas vezes, a gente vive coisas que nós interpretamos e não o que realmente queria dizer. E tem a ver com o orgulho e com a covardia, porque no final das contas, o que acontece? Vamos falar do nosso caso específico, né? Vamos embora. Duas mães muito fortes, né? Sim, Temperamentos firmes, com uma religião muito pré-definida sim. e sempre dizendo o quanto realmente as coisas são feitas pela vontade de Deus, que a gente tem que correr atrás, né? Faça por onde que eu te ajudarei, mas que tem um líder, Dando né? um norte. Dando um norte. E que, na verdade, quando você não tem a hombridade, e aí eu volto para a questão, quando você perde o orgulho, quando você aceita que você precisa pedir ajuda, ali você está fazendo o correto. Porque, na verdade, quando você não pede ajuda, você está deixando de fazer o que você tá deveria fazer. negligenciando. Você está... Ou seja, eu falo por mim, eu tenho algumas promessas com Dona Nélia, que está lá no céu, lá, cuidando da gente lá de cima. E a partir do momento que eu me concentrei e falei assim, eu preciso de ajuda. Porque tá pesado, tá tudo em cima de uma cabecinha só. E aí, quando eu fui pedir ajuda e eu constantemente peço ajuda, eu tô me ajudando a cumprir muitas das coisas que eu prometi a ela e não deixando órfão quem precisa de mim. Porque, na verdade, quando eu não peço ajuda, eu fico órfão e a pessoa fica órfã. Ou seja, não resolve nada. Exatamente. Então, a primeira coisa é ser humilde o suficiente de dizer: eu não dou conta. É verdade.
E é tão simples pedir ajuda. Você pode não encontrar no primeiro momento como você quer, mas você vai buscando, vai encaixando da maneira. Se existe uma palavra-chave, uma frase-chave eu não dou conta de tudo. E é normal. É normal ficar triste. E aí, se a gente pegar, a gente escutou quantas vezes? Engole o choro. Muito. E aí, quando é adulto, a gente não sabe reconhecer qual é a emoção que a gente está sentindo. Às vezes você tá morrendo de raiva e você diz, não, eu tô triste. Caramba, diz que tá com raiva. Você só não pode sair socando o primeiro que você vê pela frente. Saber lidar com isso. É o que a gente chama de regulação e inteligência emocional. Eu posso sentir todas as emoções, vai depender de mim. Eu posso estar feliz da vida. O que eu vou fazer com essa felicidade? Vou sair comprando a torta e direito? Daqui a pouco eu não tenho como pagar. Então, é regulação emocional. E como que a gente trabalha a regulação emocional? Trabalhando a inteligência emocional a partir do autoconhecimento com profissionais. Simples assim. É uma matemática simples. Gente, tudo que é bom passa rápido. Falei que você que era rapidinho. Passa muito rápido, muito rápido. Primeiro te agradecer, que o Papai do Céu te abençoe, Amém. continue te dando muita sabedoria de entender que você não dá conta de tudo. Não mesmo. Como eu aprendi essa agora, mais do que nunca eu vou usar essa. Todos nós não damos conta de Não. tudo. Todos nós precisamos de ajuda, sempre. Feliz é aquele ser humano que entende que todo mundo precisa de alguém. Todo mundo. Seja ele a rainha Elizabeth, que já foi, ou qualquer outra pessoa, que todos nós precisamos de ajuda. Então, muito obrigado pelo bate-papo, as pessoas entenderem um pouco mais do quanto pedir ajuda é ser corajoso e não ser covarde, como muitas das vezes a gente está falando, dos pais entenderem que seus filhos precisam. Eu falei isso na última entrevista, a gente teve um bate-papo muito bom com a Alessandra Ribeiro, que esteve aqui. E a gente falou muito da questão de mimar, o que é mimar, o que não é mimar. Ou seja, você dizer que ama seu filho, isso não é mimar. Mimar Não. é quando você faz algo que ele poderia fazer e você está fazendo no lugar dele. Então, fica o papo, acompanha o podcast, foi maravilhoso, muito prazer ter sempre você do lado. Te dei um puxão de orelha que estou sentindo sua falta, mas eu sei que é muita coisa na sua vida também, na minha também, de correria. Papai do Céu abençoe. Obrigado, minha irmã. Eu que agradeço a oportunidade. E até a próxima, né? Conta comigo sempre. Saúde mental, ela é todo dia, o tempo inteiro, é constância. Não é só hoje que eu tô com um problema. E no começo você falou que achava que todo mundo deveria fazer. E eu tive um pai que falou no meu consultório da seguinte forma: eu não acho que a minha filha precise, mas ela quer. Porque ela é muito inteligente, ela lê muitos livros. E eu falei assim, mas ela é inteligente emocionalmente falando? Ele, não, aí é zero. Então, a inteligência emocional a gente pratica diariamente. Entendendo um não, entendendo o sentimento de raiva. É todo dia. Então, você conta comigo sempre que precisar. Tamo junto. E aprenda mesmo. Você não dá conta de tudo. Gente, um abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem com mais um podcast Pode Falar com a Elina aí. Fui!